tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre como me tornei vegana e por que, me tornei vegana. Estou assim, me abanando, porque começou a ficar extremamente calor e aí eu não faço ideia de como gravar esse vídeo sem fazer tanto barulho, porque se eu ligar o ventilador, vai fazer um barulho absurdo. Então, eu vou me abanar um pouquinho e aí eu paro e me abano um pouquinho, pode ser? Vamos fazer assim. Antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar um like, se vocês gostarem. E vamos direto lá falar sobre o assunto, certo? Então, pessoal, essa história, nessa parte da história da minha vida, era importante porque ela me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou hoje. E aí eu vou contar em partes para vocês. Óbvio que de forma resumida, porque são muitos anos, até eu ter chego de fato ao veganismo. E é isso. Antes de tudo, vou falar uma coisa muito importante. O veganismo é você fazer o máximo possível, tá? Tentar e fazer o máximo possível. Fica aí de reflexão. Então vamos lá. Quando eu tinha uns 16 anos, tá? 15 para 16 anos, eu comecei a me interessar pelas terapias holísticas e complementares. E aí eu fui iniciada no Reiki, que é uma terapia complementar e holística. E eu lembro que na época a gente recebia tipo um arquivo, que tinha algumas orientações para a nossa iniciação. A iniciação é quando você se sintoniza aquela energia, certo? E entre essas instruções tinha as coisas que não seria legal de comer durante a semana antes da iniciação. Entre elas, café, muito açúcar e carne vermelha. E, de fato, a carne foi o que me chamou mais atenção. Então, na época, fui questionar a pessoa, que estava me iniciando e ela explicou um pouco para mim, falou, Sara, a gente pede para não comer a carne vermelha porque ela aterra muito, é uma energia mais pesada do alimento que você ingere, Então, para você ficar mais tranquila durante a iniciação e também por não passar mal, porque o estômago tá pesado, a gente pede para você não comer nessa semana. E aí, tudo bem. Foi aquele momento, eu fiquei realmente sem comer a carne vermelha durante a semana e eu me senti muito bem, eu me senti leve. Na época eu era uma pessoa que estava com depressão, então eu conseguia ter uma percepção das minhas emoções, entendem? E foi realmente um momento que eu me senti mais tranquila. E para quem não sabe, a depressão causa muita angústia, Você se sente pesado o tempo todo. Então, foi uma sensação que me chamou a atenção, porque eu sempre estava mal. Então, quando eu me senti um pouco bem referente a algo, eu fiquei, poxa, o que foi isso? E a única coisa que eu tinha feito de diferente era não ter comido a carne. E aí tem a questão que foi pedido as outras coisas. Não lembro se eu fiz das outras coisas, provavelmente do café sim, porque o café eu já tinha consciência de que me fazia mal, tá? Eu tenho consciência disso, porque eu sou ansiosa e ele potencializa, tá? Mas a carne era algo que eu não tinha consciência mesmo que poderia realmente a retirada dela me fazer tão bem. Então tá, teve esse momento aí, e aí eu decidi ficar depois um mês, fiquei um mês. Aí depois eu pensei, vou comer só carne branca, A minha família comia mais carne branca mesmo, frango, peixe, Então, falei, acho que assim é mais tranquilo. Então, vejam, eu fui um pouco aos poucos, tá? E eu tive momentos. Então, nesses momentos, às vezes eu ficava 6 meses, aí voltava a comer. Às vezes eu ficava um mês e voltava a comer. Mas nunca parei de tentar desde 2016, tá? Até de fato chegar ao momento que me levou até agora, E assim, por que eu tinha essas recaídas? Eu tinha compulsão alimentar. Então, quando você tem compulsão alimentar, você não tá pensando muito no que você vai comer. Você come qualquer coisa que tiver pela frente. E era um momento um pouco difícil da minha vida que eu não tinha vontade de querer cozinhar, entende? Eu não ia querer fazer a comida pra mim. Então, tinha essa questão, a minha família não era vegana, então eu ia ter que aprender a cozinhar, até porque quando você se torna vegano e vegetariano, você tem que aprender o que são ali o conjunto dos aminoácidos, dos nutrientes das comidas naturais, para você alcançar proteína e você ficar de boas. Porque assim,
o animal ele come esse conjunto de aminoácidos, que são os alimentos naturais, como a soja, por exemplo, e aí ele tem essa proteína no sangue, e quando você come a carne que tem um sangue, você está ingerindo aquela proteína, entenderam? Por isso que é um pouco mais fácil, porque é um alimento só que já tem toda a composição dos outros, porque ele já comeu por você. Então, quando você se torna vegano, vegetariano, você tem que aprender de fato ao que é melhor para você se alimentar, para você ficar de boas. Então, quando vocês veem às vezes que uma pessoa não está muito legal sendo vegana, é porque de fato ela não prestou atenção na alimentação dela. Como uma pessoa que come carne também às vezes não prestou atenção, tá? Então, é mais ou menos isso. E aí, de fato, eu tive essas recaídas por conta da compulsão alimentar. E aí, em 2019, acho que no final de 2019, eu já estava tendo algumas mudanças na minha vida. E isso era uma coisa que eu queria muito, porque eu já sabia da onde vinha a carne e eu sabia que era um animal. Então, eu já não via como um alimento. Tanto que as últimas vezes que eu comi antes, eu me senti muito mal, porque eu sabia que eu estava ingerindo um ser que foi vivo, que teve suas emoções, que sentiu medo, que, enfim, passou por certo sofrimento ali, né, antes do abate. Porque, enfim, eu não vou entrar muito nessa parte e vocês podem procurar sobre isso. Eu não tive que ver nenhum documentário, como teve pessoas que precisou ver. Eu não precisei, eu já tinha consciência sobre isso. A única coisa que eu vi foi sobre a indústria dos ovos, que pra mim já foi meio pesado de saber, então foi isso que ajudou também a eu ir de cara e cabeça ali no veganismo mesmo. Então, em 2019, eu entrei pro veganismo. Fiquei ao longo de 6 meses e tive uma recaída de querer comer ovos. Pois é, olha só que doideira. Eu tinha um tio, né, que morava comigo, que sempre comia, e aquele cheiro ficou, e eu senti um desejo, tipo quando você, um desejo de grávida, assim, que você não consegue tirar da cabeça. E eu lembro que foi uma semana que eu comi de tudo que é forma possível ovo, sério. E depois daquilo eu fiquei enjoada até do cheiro. O que foi bom porque aí eu nunca mais tive nenhuma recaída. Então, depois daquele momento, nunca mais tive uma recaída. Continuei sendo vegana e sou vegana até hoje. Já faz aí seus 5 anos, 4 anos e pouco. E parece que eu nasci assim. Porque pra mim não tem diferença nenhuma, eu não sinto vontade de comer carne. Quando eu olho, por exemplo, o hambúrguer de carne, eu já consigo pensar no hambúrguer vegano, porque hoje em dia tem tudo que vocês imaginarem vegano, tá? Desde sorvete até hambúrguer, até pizza. Inclusive tem restaurantes ótimos em São Paulo, para quem quer conhecer, eu indico muito. O principal, que é o Pop Vegan, que fica lá na Paulista, é o que eu sempre vou indicar para quem quer de fato conhecer comidas veganas, porque ele é incrível, é o meu preferido. E, enfim, né, hoje em dia tem muita opção. Óbvio que se você se alimentar de forma mais natural, de feira, é mais barato, como quando você também come carne e derivados, você vai escolher o que é mais barato no mercado, certo? Então, o veganismo é isso, você escolhe o que é mais barato ali dentro do seu bolso para ser vegano. Então, nunca tive um problema em relação a isso. Muito pelo contrário, é um menos um custo, porque como eu comia muita coisa natural, né, como muita coisa natural de feira, eu não tenho um gasto com a carne que hoje em dia tá um absurdo. Então tem isso também. E sobre o corpo, né, eu me senti mais tranquila depois, você meio que faz um detox, né? Então a sua mente esclarece um pouco mais. Você que, se você for também espiritualista ou sentir energia, enfim, você sente que a sua energia está um pouco mais limpa. Você sente as suas emoções mais calmas. Eu era uma pessoa muito, não digo agressiva, mas muito irritada. E isso melhorou muito depois que eu parei de comer carne. Eu sempre ficava doente, tá? O tempo todo, com gripe, né? Resfriado, enfim, resfriado. E aí foi uma coisa que é muito raro de acontecer, mas óbvio acontece vez ou outra. Que a minha imunidade ficou tranquila também em relação, né, a minha alimentação. Eu tinha colesterol alto, isso é uma coisa que melhorou. Várias coisas, tá, gente? E ser vegano, você come bem, tá? Você come muito bem, você não vai ficar desnutrida. Dá pra ver que eu não estou desnutrida. Muito pelo contrário, eu comecei a comer muito melhor, a cozinhar, porque aí eu comecei a fazer as comidas pra mim, né? Aprendi tudo o que eu poderia aprender sobre nutrientes e alimentos, porque meio que quando você entra, né, no veganismo, você faz um curso meio de nutricionista,
para aprender algumas coisas. Óbvio que é importante você ter um acompanhamento, se você puder, ótimo. Mas na época eu pesquisei tudo que eu precisava pesquisar sobre, me alimentei super bem, tive essa tranquilidade aí na minha alma também, porque eu sempre tive a sensibilidade com os animais, então eu não queria ingerir animaizinhos, né? Enfim, então para mim isso já foi um grande peso da minha consciência fora. Mas assim, é muito tranquilo eu conviver com pessoas que comem, tá? Porque não sei o que tô comendo, então tá tudo bem. Só na minha casa que não, a gente não faz carne dentro de casa, a gente não usa nossos pratos, talheres para nada de derivados, tá? De animais. Isso é uma coisa que tanto eu e meu marido concordamos, tá? Mas não temos problema nenhum. Por exemplo, se eu for na casa de uma pessoa que ela come carne, eu não vou deixar de pegar o prato, entendeu? Até porque eu sei que a pessoa lavou o prato. Então, tranquilo. Tanto quando eu vou na minha avó, é que a minha avó é mais tranquila, ela aprendeu a fazer muita coisa, né, de receita vegana. Então, ela já sabe mais ou menos o que eu como. Mas quando a gente vai em um lugar que a gente não quer incomodar mesmo, pra pessoa não se preocupar. Apesar de arroz e feijão, sempre tem na casa das pessoas, né? E arroz e feijão é vegano. Então, a gente leva às vezes marmitinha e tá tudo bem, é tranquilo. Tem os nossos lugares preferidos, a gente come também porcaria, tá? Porque veganismo não é só comer alface, muito pelo contrário, eu comi muita besteira ao longo desses tempos aí. Então, é isso, é tranquilo, hoje em dia tem opção. Óbvio que o mercado é mais caro porque é industrializado, mas tem como você fazer bastante receita, tranquilíssimo. Tem canais aí ótimos de receitas veganas e tem um pessoal bem bacana também que passa as coisas